Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer, sim. Duvido que tenha alguém aí em casa que nunca teve dúvida sobre tumor no sangue. Câncer no sangue. São vários tipos, mistura tudo, leucemia, linfoma. Será que a anemia dá isso? Será que a anemia é o câncer no sangue? Gente, vamos lá. Hoje o papo tá imperdível, vamos tentar desmistificar tudo isso que tá na cabeça de vocês, traduzindo o que é linfoma, o que é leucemia, quais são os fatores de risco, e para isso tem um convidado especial. Tem que ficar até o final. Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica e estou aqui com minha colega e amiga, a doutora Mariana Cunha, para desmistificar vários assuntos relacionados à oncologia, ao universo do câncer. Então, o convidado de hoje é super especial, é um hematologista, o doutor Anderson Silva, que foi um tema super pedido no podcast, né? Os tumores hematológicos. Então, seja muito bem-vindo, Anderson, por esse papo aqui que vai ser super esclarecedor, eu tenho certeza. Hoje eu e Mari saímos da nossa zona de conforto. A gente estava conversando agora há pouco que usualmente a gente fala, né, a gente entende muito bem de tudo que a gente está conversando aqui, que geralmente o papo é bem oncológico, bem tumores sólidos. E hoje nós vamos falar sobre hematologia, né, tumor de sangue, tumor de sistema linfático. Então, pessoal, obrigado por me receber. Eu acho que é um tema super interessante, hein? Vamos falar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas. Vamos embora. Sabe o que é interessante, Anderson? Vamos começar falando para as pessoas por que a oncologia, né, os oncologistas não atuam tanto nos tratamentos dessas doenças relacionadas dos sangues, tumores, cânceres que nascem nas células sanguíneas. E até bem pouco tempo atrás, nós oncologistas tínhamos na nossa formação, e ainda é proposto que a gente se forme, um trechinho da nossa formação dos 3 anos de residência é o estudo dos tumores do sangue, né? A oncohematologia, mas a gente não sai com toda a expertise que um hematologista sai para tratar esses tipos de tumores, né? Durante um tempo, até quando o conhecimento era um pouquinho mais restrito, muitos profissionais têm bagagem, tratam até hoje. Inclusive mas hoje é mais comum que isso recaia sobre o profissional da hematologia, né? Eu queria que você contextualizasse isso aí para quem tá ouvindo a gente. Não, exatamente isso. Se a gente pegasse a hemato, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Na verdade, que todas as áreas da medicina expandiram muito, e essa parte oncológica, a gente tem muito investimento, muita medicação, muita terapia genética, muito estudo genético. Então, o que a gente vê, até a gente que está dentro do hemato a gente até é um pouco mais segmentado, inclusive. Porque é muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, e acho que esse é o futuro mesmo. Tem muita inovação relacionada à hematologia, mas também tem muita dúvida, né? Muita pergunta, assim, pra gente. A gente fala sobre câncer de mama, sobre câncer de próstata, sobre câncer de tudo quanto é parte do corpo. Mas é difícil falar sobre câncer de né? Sangue. Primeiro que o paciente chega pra nós e fala assim, né, Grazi, olha lá. Doutora, meu sangue, quando ele entrega o hemograma achando que ali tá a resposta de todo o universo, pode estar algumas sugestões de doenças. Queria que você comentasse pra gente, pra quem tá ouvindo. Lembrando que aqui, né, nós temos um espaço democrático que tem muita gente que não sabe, realmente tá chegando agora, o leigo que tá lá em casa lá. Que células do sangue são essas? Como que essas células adoecem? Sim, isso é realmente o hemograma, ele é uma pista pra gente mesmo. A gente vai dividir de uma forma mais didática, o hemograma a gente tá vendo bem as células do nosso sangue. Então tem algumas doenças que vão acometer ali as células do sangue, então a gente consegue ver alterações no hemograma, então alteração das células de defesa, alterações da plaqueta, anemia, por exemplo. E a gente tem algumas células que não estão no sistema sanguíneo especificamente, ficam mais no sistema linfático, que estão nossas íngüs, nossos linfonodos, né? Que é uma outra parte da hematologia. Então, às vezes, o hemograma ele pode ser uma pista, mas às vezes o hemograma do paciente vai estar normal e a gente vai conseguir ver ali uma íngua que aumentou, algum linfonodo está crescendo, pra gente conseguir entender melhor qual doença que a gente está falando. E além dessas, ainda tem outras, né? Exemplo, mieloma múltiplo, doenças que vão afetar as células que estão na nossa corrente sanguínea, que vão adoecer e podem adoecer. E aí começa uma outra dificuldade das pessoas, né? Vamos tentar definir aqui, para quem tá lá ouvindo, pelo menos o que é leucemia e o que é linfoma. Isso. Acho que o jeito mais fácil a gente pensar, a leucemia é como se fosse o câncer do sangue, mas a parte ali líquida, sabe? Então, ela vai surgir na nossa medula óssea e vai alterar aquelas células ali do nosso sangue. Geralmente a gente tem leucemia aguda e crônica,
mas basicamente é uma célula oriunda da nossa medula. Então, medula que tá dentro do Dentro osso, dos ossos, né? exatamente. O famoso tutano, né? O famoso tutano do osso. Tem gente que come, né? E é gostoso. Mas a medula é produzida ali dentro do osso, então tem Exatamente. essas 3 linhagens, É né? porque tem muita gente, essa pergunta é legal, que tem gente que confunde com a medula espinhal. Não, é outra medula. É outra medula. Outra medula. Medula lá do osso mesmo, que vai produzir as nossas células do sangue. E aí, quando essa medula tá produzindo de forma errada algum desses componentes, né? Aí eu vou ter a forma líquida desse tumor, que é a leucemia. Exatamente. E aí, quando a gente pensa em câncer sólido, na verdade, nos linfomas, seria uma parte mais sólida. Uhum. Óbvio que há várias exceções nessa generalização, mas fica mais fácil de entender. Uhum. Então, a gente pensar no linfonodo aumentando, algum órgão ali que tá crescendo. Isso geralmente tá pensando mais em linfoma. Você sabe que é muito interessante os pacientes perguntarem linfonodos de uma maneira geral. É um mundo meio imaginário, né? O que são esses linfonodos, afinal de contas? Vamos lá. O termo mais comum, cinema popular, é a íngua. Mas a gente já escutou de tudo. Glândula. Porque tem tanta doença benigna que gera essa Isso, íngua, né? Então, senão vai sair todo mundo lá agora desesperado. Não, a gente tem desespero, gente. Não precisa disso. Mas é isso, assim. Essas linguinhas a gente tem, faz parte do nosso sistema de defesa. Isso. Então, o que acontece é que, por algum motivo, essa célula que faz parte, que a gente tem, ela começa a perder o controle, começa a crescer demais. A gente, quando tem uma infecção, por exemplo, todo mundo já teve uma infecção de garganta, aparece uma íngua ali no pescoço, não tem que preocupar, isso é normal. O que não pode acontecer é isso começar a crescer de forma desproporcional. Tem um tempo, tem um tempo, um tamanho. A gente não tem um tempo, um tamanho exato. Óbvio que se você fosse bem acadêmico, você fala assim, maior do que 2, 3 centímetros, a gente tem que investigar. Mas é muita evolução, assim. E o que aconteceu? Um paciente jovem que não teve nenhum quadro respiratório, não tá com infecção nenhuma e começa a crescer o linfonodo, tá ali 3, 4, também, localização. Né, então, é muito de cada caso, sabe? O que eu falo com os pacientes é sempre a gente entender a curva, assim. Sim. Aconteceu alguma coisa, tá estranho? Dá um tempinho ali, uma semana de evolução, 2 semanas, ver pra que lado que tá indo. Começou a ficar estranho, aí tem que investigar mesmo. Eu sempre falo com os pacientes pra palpar, porque quando começa essa história da íngua, eu falo assim, olha, a gente tem realmente linfonodo no corpo todo, e tem alguns que a gente consegue perceber, né? Às vezes debaixo aqui da mandíbula, mas tem algumas localizações que realmente chamam a atenção, né? Eu lembro na minha época de pediatria ainda, o meu professor de pediatria, ele falava assim, olha, tem uma localização, por exemplo, supraclavicular, que não é uma localização comum de dar ínguas benignas, né? Então, assim, tô com dor de dente, que também pode dar íngua nessa região, eu não vou ter uma íngua nessa região supraclavicular. Então, tem algum paciente que você já olha de cara, assim, e fala, olha, essa aqui merece ser investigada? Essa localização do supraclavicular realmente é uma coisa que chama atenção, e o aspecto do linfonodo palpando é diferente, sabe? É difícil explicar, assim, mas na hora que você vai ver nos pacientes, o linfonodo que é doente, ele é diferente, ele é mais duro, pétreo, né? Bem mais durinho, mais aderido, a característica é diferente, sabe? Então, quando tem adulto, tem que passar no médico pra dar uma olhada mesmo, sabe? Isso é outra coisa que a gente coloca muito, né? Bate muito nessa tecla, né? Precisa de uma avaliação médica. Então, o paciente fica com medo, ou vê um vizinho, não, mas meu vizinho teve isso também, era um problema de dente, mas cada paciente tem uma história diferente, né? Então, um desafio da questão dos tumores hematológicos, aqui a gente tá falando de forma mais importante da leucemia e do linfoma, e talvez é o imaginário das pessoas em relação aos sintomas, aos sinais, porque, de fato, são doenças que se aproximam de várias doenças de manifestação, né, da forma como elas se apresentam, de várias doenças benignas, né? E aí entra um pouco o que você comentou no início do podcast, que é a questão da anemia. Então, assim, e anemia é sempre uma pergunta. Essa anemia vira leucemia? Exatamente. Né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito no consultório, porque, na verdade, a anemia em si é só uma queda ali das células vermelhas. O que a gente tem que entender, qual que é a causa disso. É um sinal, né? A anemia é um sinal. Então, se a gente pegar as principais causas de anemia no Brasil, que é a anemia carencial, então anemia por falta de algum nutriente, falta de ferro, isso não vira leucemia. Na verdade, o que acontece é que a leucemia pode causar anemia. Então, na verdade, o paciente estava com uma anemia, investigou e acabou fazendo o diagnóstico de leucemia. Não é aquela anemia que ele tava que virou uma leucemia. Então, isso é uma coisa que dá muita dúvida no consultório até hoje, assim, importante, sabe? Outra questão, o contrário também, né? O contrário não, uma consequência disso é meu hemograma veio com imunidade baixa e muitos vírus, doenças virais, a gente tá passando por um período de doenças virais, acabam fazendo neutropenia, linfopenia, né? Exatamente. Que não é uma doença do sangue maligna, né? Nesse sentido, não é uma doença oncológica propriamente dita. E falando de leucemia,
a leucemia acho que ainda tem até mais raízes de mitos do que os linfomas. Vamos voltar para ela um pouquinho, então. Muita gente pergunta sobre as questões de a leucemia durante uma década aí, por personalidades, ficou muito associada a pesticidas, a uso de agrotóxicos, a quem tá lá na zona rural morre de medo de ter leucemia, é uma pergunta bem comum. Vamos explicar para a turma qual que é a relação desse risco? Se a gente pegasse todos os pacientes, a gente quase não tem um fator de risco muito claro associado à leucemia, sabe? E realmente existe associação com benzeno, por exemplo, algumas doenças genéticas, mas a leucemia, na grande maioria das vezes, não vai ter associação com um fator de risco muito claro, sabe? Então, essa questão do agrotóxico, do benzeno, isso é descrito, a gente sabe que isso existe, mas isso é a minoria dos pacientes. Ainda mais hoje em dia que tem certo cuidado com equipamento de proteção. Perfeito. E até se a gente pensar, a gente conseguir comprovar que foi aquilo é uma coisa difícil atualmente, sabe? Então, o que a gente vê no dia a dia é que a leucemia, infelizmente, pode acometer qualquer pessoa. Bebê, recém-nascido, adulto. É até importante pra gente tirar essa histeria que existe hoje na internet relacionada a essas questões até de comida, né? Tem gente que fala assim, eu não como verdura nem legume porque tem pesticida. Isso, e aí eu vou ter uma leucemia, falo, maravilhoso, né? Assim, piorou sua alimentação como um todo, pensando numa doença que a gente não sabe exatamente qual vai ser esse impacto. Pra gente, infelizmente, assim, ou felizmente, na verdade, a maioria das doenças hematológicas não tem um fator causal muito evidente. A gente sabe que na oncologia vocês têm, né? Assim, o cigarro, o gene também, né? O gene. Na hemato, a gente tem muitas mutações que a gente não consegue definir a causa daquilo. Entendi. A gente sabe que tem alguns fatores de risco, mas não são tão fortes, sabe? E aí também a gente não tem essa questão familiar. Como é que fica nessa aí depende muito da doença que a gente está falando. A grande maioria não tem padrão familiar. O que acontece é que o paciente, por algum motivo, sofreu ali aquela mutação na célula, aquela célula ficou doente e virou a doença. Existem sim as doenças hematológicas familiares, né, hereditárias, mas são muito raras. Então, na grande maioria das vezes é um fator esporádico. A gente fica atento também na oncologia para aqueles pacientes que também já fizeram radioterapia, né, Anderson? A radioterapia acaba ficando como um fator de risco. A gente tem que ficar muito atento, porque qualquer terapia que indutora assim, de mutações, como rádio, químio, transplante de medula, isso propicia um desenvolvimento de uma segunda neoplasia futura, né? Que às vezes pode acontecer 20, né? 20 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois. Então, isso, a gente até, umas coisas que a gente olha nos nossos artigos, sempre tem lá, neoplasia secundária, das medicações que a gente usa, que a gente sabe que alguns remédios podem realmente aumentar o risco de ter um segundo câncer futuramente. Muito difícil, né? Então, a leucemia não tem um fator de risco, assim, muito claro, e também não tem um exame, principalmente de imagem, porque você tem um tumor de mama, às vezes você tem uma alteração na mamografia, você tem alteração no ultrassom, mas na leucemia não tem, né, essa imagem, a não ser que seja uma doença que já talvez saiu, né? Foi pro sistema nervoso central. E aí, como é que a gente faz como é que a pessoa diagnostica essa doença? O que ela sente? Aí na verdade, assim, se a gente pegar a produção do sangue pra ficar mais fácil, então o sangue tem aquelas 3 coisas. A série vermelha, que não deixa de ter anemia, a série branca, que é a nossa imunidade, e a plaqueta, que não deixa de sangrar. Então, a leucemia, a ideia é que isso acometa alguma dessas séries. Então, o paciente que está muito anêmico, então está com fraqueza, mal-estar, o paciente que está tendo hematoma espontâneo, sangramento espontâneo, são pacientes que nós vamos pensar aí que pode ser uma leucemia. Na verdade, quando ele tem essas queixas, a gente acaba coletando hemograma, então deu uma anemia desproporcional, tem alguma célula estranha ali no sangue do paciente, uma plaqueta com uma queda desproporcional, a gente tem que pensar em leucemia. E não tem esse exame de imagem, né? Isso. A gente tem que realmente ir lá na medula assim, do paciente e olhar o que está acontecendo. E como é que é esse exame? Como é que você acessa essa medula do paciente? Um exame que a gente usa muito na hematologia chama mielograma. É um exame que a gente vai, geralmente na cristelia, que é esse ossinho aqui da nossa bacia. A gente vai com uma agulha, é um exame relativamente tranquilo, e vai com uma agulha e tira um pedacinho de líquido ali dentro, um pedacinho do osso que a gente consegue fazer análise. Aí faz análise tanto morfológica, então olha a célula, a gente consegue fazer teste genético, e a gente consegue inclusive individualizar as células nesses exames. Então a gente consegue entender qual que é a origem daquela célula que está ali. Que quando a gente fala leucemia parece uma coisa, mas a gente tem vários tipos, né? Isso é importante, porque quando vem o protótipo da leucemia, e a gente fala muito desses, ou protótipo não, os estereótipos, exatamente, talvez, né? Vem a figura, personalidade pública aí, carequinha, sofrendo, vem lembra da novela, tendo que raspar o cabelo e tudo mais. E existem muitas leucemias crônicas, doenças que são tratáveis às vezes com comprimidos, né? Que às vezes vão ter um curso de tratamento, de manifestação completamente diferente dessa memória que
que foi criada em cima da leucemia. Isso é muito interessante no consultório, quando a gente fala câncer, cada pessoa tem uma imagem diferente, né? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente fala pro paciente, que você tá com câncer, o que você tá pensando? Que a pessoa tá pensando exatamente nessa imagem da novela. E assim, a gente tem cânceres, tem linfomas, leucemias na hemato, que a gente tem que tratar. Então, o paciente ele vai só ser acompanhado e nunca vai ter que tratar na vida dele. Isso é muito legal de ser dito, porque tem paciente que fala, poxa, mas como assim? Eu tenho um linfoma, ou eu tenho uma leucemia indolente aqui, ou leucemia crônica, um linfoma indolente, e eu não vou tratar. Tem paciente que ainda se incomoda com isso, né? Você vai mexer com câncer, ele tem que explicar por que não trata. Isso é para quebrar esse paradigma mesmo, esse estereótipo que a gente tem na nossa mente, né? E existem essas condições crônicas que não precisam de tratamento, e existem essas formas mais agudas e mais graves, né, que precisam de uma intervenção, mas tem cura? Tem cura. Na verdade, assim, a grande maioria das doenças da hematologia tem cura. A gente tem algumas realmente que a gente não consegue curar, mas a gente consegue ter um bom controle da doença. E aí, uma coisa interessante, assim, quando a gente fala de linfoma, linfoma tem cura? Linfoma tem vários tipos. Na residência de hemato, por exemplo, a gente tem aula de linfoma praticamente todas as semanas durante 2 anos. Meu Deus, cada um diferente do E você termina a residência e não conseguiu estudar todos os linfomas ainda. Meu Deus. Então, é um mundo muito extenso, sabe? Então, para falar de cura, falar de tratamento, a gente tem que ver exatamente naquele tipo específico, que é bem diverso. E o linfoma tem uma particularidade, né? Porque ele envolve mais especialidades, às vezes, para tratar. Ele envolve, às vezes, uma quimioterapia, às vezes, uma radioterapia, né? Sim. O radioterapeuta, às vezes, tem que intervir. É raro a situação de um linfoma operado, mas existe, às vezes, no intestino, em algumas circunstâncias, tem que operar, né? A gente sabe disso. Porque o linfoma traz uma outra reflexão, né, diferente das leucemias ali, que tem as suas particularidades. Mas bem interessante você dizer isso, que eu acho que é do raciocínio das pessoas, da imagem que se cria ali, da doença da novela, brinquei, né? Do raspar o cabelinho ali. E, especialmente do linfoma, o acompanhamento do linfoma, né, é comum as pessoas terem o mito de que o linfoma é mais brando do que a leucemia é o pior câncer. A leucemia tem aquele impacto, né? E é isso, são vários tipos de linfomas. Tem linfoma que trata até com medicação para H. pylori, né? Tem também. Tem linfoma que é curado com antibiótico, então... Essa é uma boa também, olha pra você ver. Tem linfoma que a gente tá brincando, que eu queria entrar na brincadeira dos linfomas. Tem linfoma pode dar em qualquer lugar, né? Tem linfoma de sistema nervoso central isolado, linfoma né, de a Grazi lembrou bem aqui, de estômago, né, que é comum para uma bactéria, que é o H. pylori. E recentemente também uma paciente veio me perguntar, até por uma questão, se o linfoma está associado houve uma confusão aí durante até essas, né, más informações veiculadas por Covid e tudo mais, que os linfomas estavam associados a vírus. É uma informação correta? Existem linfomas que estão associados a vírus, né? Existem alguns linfomas, sim, que estão associados a alguns patógenos, mas não do jeito que é vinculado assim na mídia, sabe? Exato. Então, inclusive, assim, a gente tem um que é o EBV, né, que é muito comum, assim, ele está associado a vários linfomas nossos, mas EBV, se você pegar a população brasileira, a grande maioria já teve. E nem por isso todo mundo tem linfoma, assim, um atrás do outro. Epstein-Barr, o EBV é o Epstein-Barr? É o Epstein-Barr. Que causa aquela doença do beijo. Exatamente. É uma tristeza na adolescência, né, gente? Vai estar as mães assistindo o videogame agora, ela assim, meu Deus. Meu filho vai... Vou prender meu filho pra não ter linfoma. Na boca, né, pra não ter. Mas é isso que eu acho que é interessante, sabe, Anderson? Talvez uma das grandes motivações minha e da Graziela, que ao construir esse espaço, é tentar trazer um pouco desse raciocínio sobre câncer de forma a tirar, porque a informação ruim, ela tá aqui, ela já está lá. E a gente precisa inserir informações boas ali, para as pessoas terem pelo menos acesso a essas informações. O discernimento cabe a cada um, né? Mas o acesso à informação. Então, veja, linfoma é uma das coisas que dá muito, tem muito tabu envolvido por conta disso, de vírus. Tem gente que não tomou vacina com medo da doença gerar resposta imunogênica, imunológica, que virasse linfoma, porque surgiu uma íngua. Isso aconteceu de forma bastante intensa. O medo de que alguns vírus possam estar associados ao linfoma. Existe essa correlação, mas como o Anderson está dizendo aqui, muito pequena e de forma, né, abrangente, a gente não tem como garantir que isso vai... O HIV propriamente, né, o vírus do HIV... Tem pacientes, né, que com a doença mal controlada, acabam ficando com a imunidade baixa e podem desenvolver esses linfomas que às vezes você trata com tratamento da própria doença, né, da própria HIV, já vai fazer o controle. A gente tem isso, assim, que um conceito da nossa parte é que a doença, ela surge por um problema da nossa imunidade, na verdade.
verdade. Então, o nosso corpo está fazendo mutações a todo tempo, o nosso sistema imunológico, ele vai lá, ele consegue combater essas células doentes e eliminar elas. Por alguma falha do nosso sistema, essa célula perdurou e realmente desenvolveu um linfoma, uma leucemia. E isso é um dos conceitos, porque pacientes imunossuprimidos, né, têm maior risco de neoplasia. E aí, isso puxa até por a questão do transplante, né? Por que o transplante pode funcionar para algumas doenças, né? Que a gente consegue resolver essa questão da imunogenicidade, assim, do paciente. E é engraçado que no linfoma, às vezes você tem um aumento de células, do número, né, de células de defesas no hemograma, e o paciente fala, gente, mas como é que pode? Eu tô com tanta imunidade sobrando aqui, eu tô doente, é porque são células disfuncionais, né, Anderson? Exatamente. Então, apesar delas estarem em grande número, elas estão ocupando ali o espaço e acabando com aquelas células que são normais, né? Então, ela tá ocupando o lugar da boa e não trazendo nenhum benefício ali no corpo do paciente. Exatamente. Às vezes essas células até visualmente elas são diferentes. Então, a gente que costuma olhar a lâmina do paciente, então o paciente faz lá, a gente consegue colorir ali a célula, olhar ela no microscópio, e são células realmente distintas das normais. Então, elas não têm a mesma função, sabe? Legal demais. Então, aqui, ó, a gente já viu que linfoma e leucemia são doenças, né, com várias formas de apresentação, várias formas de tratamento, até antibiótico, turma, até antibiótico pode dependendo do seu linfoma aí, tá? Vamos tentar ajudar aqui a turma. Algumas leucemias são crônicas, algumas leucemias realmente não precisam de tratamento com a quimio, o cabelinho vai ficar lá. E a gente precisa trazer essas informações para deixar a turma um pouquinho mais tranquilo, de que nem tudo, né, a hematologia é uma área, tem vários tipos, a gente não vai discorrer sobre todas as Nossa, leucemias, nem uns 5 anos aqui falando. Mas queria que você pontuasse também uma coisa importante que está no imaginário das pessoas. Nem todo mundo é para transplante, né? Nem todo mundo é para transplante. O transplante de medula, na verdade, é quase uma outra aula, né? Mas o transplante, a gente tem 2 tipos básicos, assim, o autólogo e o alogênico, um com doador e o outro sem doador. E aí, cada doença vai ter uma indicação específica. Então, tem algumas doenças que o transplante já faz parte do tratamento, já no inicinho, ele já está programando o transplante. Tem doença que não, o transplante ele vai ficar reservado para outras situações, quando a doença recai ou quando a doença é mais refratária. Perfeito. E tá lá, a pessoa tá lá suspeitando que tá meio apática, tô com anemia, precisa ir no hematologista, vai pra tirar a dúvida que seja, né, Anderson? Pra poder tentar conversar sobre a plaqueta que caiu e não subiu. Porque tem tantas outras questões, né, que podem trazer essas alterações de hemograma, né, e que confundem o paciente. Isso é super legal, assim, a gente no consultório, uma coisa que a gente sempre vê é o paciente que tinha uma anemia, e como a anemia por falta de ferro é muito comum, o paciente já vem com anemia, fica tomando ferro, aí o negócio não melhora, aí continua tomando ferro. Então, assim, tá vendo que as coisas não estão se resolvendo, é bom procurar um hematologista pra gente entender. Perfeito. Porque às vezes tem uma doença de base ali que tá deixando... E realmente, hemato é muito específico. Então, às vezes, o médico que tá te vendo ali não tá lembrando de alguma doença hematológica, então ficou persistente demais, pode procurar um hemato para realmente entender se isso realmente é só uma falta de ferro ou se tem alguma doença ali por trás. Legal, e acho que cabe um chamado também para nossa turma de médicos também, né, que a hemato é um universo específico, mas cabe a nós estudar um pouquinho também, tentar ajudar o paciente nesse direcionamento, viu que o paciente tá procurou um hemograma simples, uma fadiga, uma anemia, não está sendo justificada pelas causas habituais, né, as causas mais comuns, referenciar, trazer o raciocínio para a mesa, né, a hipótese diagnóstica faz parte da nossa especialidade. E é um diagnóstico, assim, é difícil, eu acho que é difícil não nem fazer o diagnóstico, é difícil de chegar até vocês, porque são sintomas que se confundem muito na correria do dia a dia. Isso, o paciente, e nem toda íngua é linfoma. Por favor, vai ficar com esse recado também hoje, né? Exatamente. Não nem toda íngua é linfoma. Foi ótimo papo aqui, acho que é um papo pra gente vir traduzindo aos pouquinhos. Gostou desse conteúdo? Acha que faz sentido? Gente, esse canal foi feito com muito carinho para todos vocês. A gente acha super importante que vocês estejam aqui conosco mesmo, que vocês compartilhem esse conteúdo com o máximo de pessoas que puder, para essa informação boa ser disseminada. Aqui a gente é célula do bem. Aqui pode disseminar informação que é importante. Então ativa o sininho, fica aqui com a gente, coloca essa informação para circular e chegar fresquinha toda quinta-feira para todo mundo. Muito bem, Mari já fez a parte blogueiragem que a gente tá tentando aqui fingir uma normalidade para conseguir, né? Assim, é muito importante realmente que essa informação consiga ser passada adiante. Anderson, como uma mensagem final aí para quem tá escutando a gente, tá preocupado, né, com essa questão da leucemia, do linfoma, o que você pode falar pro pessoal? Gente, primeira coisa, assim, são doenças muito raras, então não é porque aparecer uma anemia ali que tem que sair correndo.
para achar que é leucemia, apareceu uma íngua, achar que é linfoma, mas realmente persistiu, ficou na dúvida, tá vendo que não tá melhorando, procurar um hematologista para ter uma segunda opinião, realmente para dar orientação em relação aos exames aí. Isso aí. Pode falar de câncer do sangue, tumor sólido. Ficou em dúvida? Manda pergunta aqui pra gente também. A gente vai ter o maior prazer em responder. Porque pode falar de câncer, sim.